Saudações para você que está me assistindo agora. Eu sou o Isaac Nicolau e hoje a gente vai trazer uma resenha acerca de Arca dos Canários, um mangá criado pela Misaki Takamatsu. Então, bora lá! Arca dos Canários se inicia com uma garota chamada Yuri Okada. Eu acho que é Yuri Okada, mas por via das dúvidas eu vou chamar ela só de Yuri para garantir que eu não estou errando o nome. Essa menina Yuri é uma estudante de ensino médio sem muita perspectiva sobre o futuro em relação à sua vida e que tem certeza de uma coisa apenas, que ela gosta de correr, ela gosta de atletismo. Inclusive ela faz parte do clube e está à beira de uma competição quando algo muito inesperado acontece. Alienígenas invadem a Terra. Eu sou o robô do Bolsonaro! E sequestram boa parte dos seres humanos que estão no mesmo lugar em que ela está. E a história se desenvolve a partir do caráter e a perspectiva psicológica dos personagens e a maneira, mais especificamente, da personagem. Existe um outro personagem também que eu vou introduzir ele já já. Da maneira como ela experiencia e vivencia o mundo e as razões pelas quais ela gostaria de voltar ao seu planeta e viver como gostaria de fato. Além dela, um personagem que protagoniza, entretanto um pouco mais de maneira secundária, essa trama é o Chihiro Kitazawa, que é um farmacêutico da Terra que aparentemente foi abduzido e sequestrado por esses alienígenas em conjunto com ela. E já que vocês entenderam como é agora a trama, basicamente, eu vou partir para as minhas avaliações um pouco mais técnicas em relação a todas as coisas que são abordadas. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz que a Takamatsu, a autora, ela tenha feito de fato muita pesquisa para tentar criar uma botânica, uma fauna, assim, que seja muito similar a uma coisa de outro planeta, algo que não existe no planeta Terra. E isso é inclusive algo que ela comenta no prefácio, da dificuldade que ela teve de criar coisas que parecessem não ser do planeta Terra. Porque em praticamente todo lugar existe uma espécie de planta diferente que a maioria das pessoas nunca viu, e todas elas são umas mais esquisitas que as outras, e aí quando você tenta desenhar alguma coisa nova que pareça não ser o padrão do nosso planeta, mas sim de outro, fica um pouquinho complicado. Mas ainda assim, eu acredito que a Takamatsu ela conseguiu desenvolver isso de uma forma simplesmente brilhante, ela é espetacular. Tanto daquela árvore, vai ter um spoiler bem pequenininho aqui, daquela árvore com diversos frutos que nasce, pelo menos uma parte dela, dentro da água, e daí as frutas que ela dá são muito similares visivelmente a peras, mas elas não são peras, elas são mercúrio, eu não vou dizer mercúrio puro, claro. Até porque, se eu não me engano, ela é composta, a fruta, apenas por 0,3 miligrama de mercúrio. Então, eu não posso dizer que é puramente composta de mercúrio aquela fruta. E, além disso, as flores, as árvores. E aí eu vou introduzir um pouquinho de início de botânica aqui, coisa que a gente aprende no ensino médio mesmo. Se você está no ensino médio, você já vai saber. Se você já viu isso há muito tempo, você vai relembrar. Existem 4 categorias gerais para plantas, que são briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Briófitas e pteridófitas são aquelas mais simplificadas que acabaram de surgir na natureza, que são, por exemplo, gramíneas, ou então aquele matozinho que cresce em qualquer tipo de terreno, assim, que volta e meia o povo precisa ir lá e capinar de novo, porque senão fica nascendo e infestia o terreno, e aí fica complicado para plantações e essas coisas. E aí as angiospermas e gimnospermas são aquelas um pouco mais evoluídas, por assim dizer. Então, salvo engano, nas gimnospermas você já começa a ver umas estruturas como espinhos, como folhas, e aí nas angiospermas, que se eu não me engano são o, entre aspas, estágio final, você consegue ver
flores, você consegue ver frutos, e a partir disso você consegue entender melhor toda a fauna daquele ambiente que é apresentado no planeta novo dos alienígenas ao qual a Yuri ela é levada. Inclusive, é muito engraçado porque existe totalmente tangencial isso aqui. Existe um gênero de anime e mangá que chama Yuri. Se eu não me engano, é um gênero focado em girls love, pelo que eu pesquisei, que são amor entre garotas, no caso. E aí eu achei, legal, é uma curiosidade interessante para trazer. E aí eu trouxe. Para além da fauna, que é um dos tópicos mais surpreendentes, assim, impressionantes da obra, existe também o caráter psicológico trazido pela coisa, e apesar de, em muitos momentos, existirem alguns cortes secos e transições de uma cena para outra, que foi uma das coisas que não me agradaram tanto assim, mas ainda assim foi muito pouco, toda a obra, especificamente nessa questão de como a Yuri se sente, como ela compreende o novo mundo que se apresenta ao seu redor com uma única pessoa, que é um outro ser humano que está com ela, como que ela está lidando com tudo isso. E em muitos momentos você consegue interpretar, para além daquilo que foi planejado, como sendo algo relacionado a uma fobia social, uma forma de escapismo. Inclusive, isso é uma das coisas que é falada logo no iniciozinho do mangá pelo Chihiro Kitazawa, que é quando uma pessoa está sob muito estresse, ela pode acabar por inventar situações para fugir de sua realidade. E aí, se você interpretar dessa maneira, você consegue ver muito bem que a Yuri ela pode não ter sido sequestrada de fato. Ela pode até ter sido, mas você pode dar um novo significado, ressignificar a história para interpretá-la como uma garota que está repleta de pressão social, tem os seus pais a todo momento dizendo para ela que ela precisa prestar vestibular, estudar muito, garantir o seu futuro, que ela não é boa o suficiente na corrida para se tornar uma medalhista olímpica, para conquistar vaga no time nacional, e daí ela precisa ir para aquilo que é mais realista, e a partir de tudo isso você consegue muito facilmente interpretar que a situação pela qual essa garota está passando é só uma dissociação enorme gerada pelo estresse tremendo provocado pelas pessoas ao redor dela, pela família ao redor dela, tanto que essa garota, ela se sente o ponto de menor importância e maior vulnerabilidade na própria vida. Ela considera as amigas dela mais responsáveis do que ela, mais interessadas do que ela, mais maduras do que ela, mais adultas do que ela. Então, ela se vê como uma pessoa pouquíssimo valiosa. Ela só tem certeza de uma coisa sobre si mesma, que é ela gosta de correr. E a partir disso, toda essa narrativa incrível se constrói e, cara, é simplesmente espetacular. A autora de Arca dos Canários, ela foi simplesmente genial. Ela subverteu muitas das minhas expectativas, principalmente, porque quando eu comecei a ler, eu esperava só um romance básico. Eu não esperei uma festa de imagens vívidas de um planeta diferente, com uma fauna e uma flora distintas da nossa, com aspectos similares, mas ainda assim divergentes, como, por exemplo, a atmosfera que cerca o ambiente e faz com que seja praticamente impossível que um humano, sem nenhuma modificação física, seja capaz de sobreviver, de suportar uma gravidade diferente, já que, como é um outro planeta, ele está sujeito a uma gravidade maior ou menor, seja pelo seu tamanho ou pela estrela a qual ele orbita. E, cara, tudo isso é simplesmente espetacular. Foi show, foi uma das melhores obras que eu li em mangá até agora, neste ano. Já está quase no final do ano, então muito provavelmente vai ser o melhor mangá que eu li este ano. E é surpreendentemente pequeno, ele é muito curto.
Se eu pudesse citar um defeito para essa obra, é que ela não é maior. Ela não retrata com mais detalhes do que já passa para nós em relação aos protagonistas, à vida, à mente, aos ambientes e tudo aquilo que é uma pluralidade existencial. Tudo isso em uma pessoa só. Ou duas pessoas, se você colocar o Chihiro Kitazawa aí também. E, por fim, eis aqui minha nota, um 9. Eu poderia até dar um 9,5, mas, como eu disse, o único defeito é que ele não é longo o suficiente. Se ele abordasse mais certos pontos, se ele trouxesse mais certas coisinhas assim, eu entendo que foi necessário que fosse dessa maneira, por limite de páginas e questões editoriais, mas isso não me impede de desejar profundamente que houvesse mais. Então, por sentir que faltava um bocadinho mais assim, apesar de eu achar tudo muito maravilhoso na obra, eis a minha nota final, um 9. Eu fico muito grato para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve. Nos comentários você diz alguma coisa que seria interessante eu trazer, algum outro mangá similar que você já leu e que tem uma pegada parecida e que acha que eu vou gostar também, alguma coisa que você acha que seria interessante eu trazer resenha. E, bom, é isso. Nos vemos na próxima aí, falou! E todas elas são umas mais esquisitas que a... Precisa lá e capinar de novo para poder... Boa noite! Que volte... Boa noite! Que volte... Boa noite! Desgraça! Desgraça!